Para identificar o markup e como gerar lucro no negócio, foi feita uma tabela com os seguintes itens, usando o 5W2H. Quanto ao o que, a primeira pergunta é formar o preço de venda de um brownie artesanal, utilizando o custo variável. O segundo W significa o porquê. Então, por que será feito? Definir um preço que cubra os custos do produto e gere lucro para o negócio. A terceira pergunta é o quem. Então, quem será responsável? O próprio proprietário, confeiteiro do negócio, como responsável pelos custos de confecção. E onde, que é a quarta pergunta, que são onde será realizado ou onde incidem os custos. Custos de insumos para produzir o brownie, os utensílios utilizados na produção e materiais que também são utilizados para a confecção. Então, insumos, já é próprio, o nome já diz, são os materiais que vão para a confecção propriamente dita do brownie. Os utensílios envolvem panelas, formas, né, e afins, e alguns materiais utilizados que podem ser papel manteiga, que ele não é um utensílio, né, nessa parte de cálculo, mas ele entra como um gasto, ou então o próprio gás para assar no forno. Indo para a quinta pergunta, o quando, né? Análise vai ser feita essa análise de valores, os gastos e custos em toda aquisição de insumo, porque o custo em si vai estar atribuído de acordo com o que foi comprado para aquela produção, considerando que é uma produção artesanal de forma residencial, então não temos custos de aluguel ou despesas especificamente no, na confecção do brownie nesse exemplo. E como será feito? O custo unitário será obtido pela soma dos insumos e dividido pela quantidade produzida. Sobre esse valor será aplicado o markup considerando custos fixos de 30% e lucro desejado de 30% também. Como disse, uma situação aqui de não ter um, um lugar alugado para a confecção é algo que é feito domiciliarmente. Então, considerando o cálculo do markup de 1 dividido por 1 menos os 30% mais 30 que dá 60%, ou 0,60, temos o markup dividido de igual a 1 dividido por 0,40, que é igual a 2,5. E quando? E quanto? Quanto custará e quanto se espera ganhar? Então, considerando que o custo unitário de R$ 4,00, com esses valores dos insumos descritos, o percentual total de 60% resulta em markup de 2,5, como foi feito no cálculo anterior. Então, o preço de venda é estimado em R$ 10,00, com lucro aproximado de 60% por unidade. E, enfim, a estratégia complementar. O objetivo é determinar o valor mínimo de venda para gerar lucro. Calcular o custo unitário de cada produto pela divisão dos custos totais. E o exemplo prático, considerando custos fixos mensais, que no caso não temos, nesse exemplo, o preço dos brownies para vender, o preço de custo e então o valor da margem de contribuição, que é o preço de venda menos o valor de custo, que dá R$ 6,00.